Bom, vamos lá, começar boa noite. Estamos começando o primeiro shiur do ano, na verdade. Ano passado a gente terminou, de alguma maneira, o ano em Rosh Hashanah, a gente começou ano novo. Mas é a primeira, podemos dizer, a primeira parashá, desde que encerramos a leitura da Torá, quarta-feira passada, em Simchat Torá. Então, por isso não tivemos hoje a primeira terça-feira. Então, de alguma maneira, um Shana Tová para a leitura da Torá, uma nova parashá, começamos a ler. Então, vamos diretamente ao que interessa, uma parashá muito rica, com ensinamentos, lições muito atuais. Vale a pena a gente compartilhar e aprender delas, inclusive lições especiais hoje em dia, que podem nos, de alguma maneira, enriquecer. Primeiro e principal, o tema central da parashá é Noach. A vida de Noach, um homem que foi escolhido por Deus para uma missão maravilhosa. E eu acho que, antes de começar a seguir o roteiro, eu gostaria de analisar algumas lições que aprendemos de Noach. Noach nos dá várias lições. Todos sabemos que Noach tinha 600 anos, a Torá nos diz, quando começou o dilúvio. E Noach demorou para construir a arca 120 anos. E tudo isso nos dá algumas lições, de fato. Eu queria dividir aqui com vocês, eu vou aproveitar aqui na tela, colocar justamente uma passagem interessante. São 11 lições importantes, lições de vida, 11 importantes lições de vida da Arca de Noé. Nós vamos analisar e aprender aqui o que nós aprendemos, basicamente, com a Arca de Noé, em geral. Lições, algumas mais importantes, talvez, mas todas nos vão ensinar algo. E depois vamos analisar o que aconteceu realmente, um pouco com tudo isto. Antes de falar como chama, de Noach, eu quero, primeiro que nada, poder analisar e entender como chegamos a isso. Acho que é importante um pequeno background. O que era Noach? O que era a Arca de Noé? Muitos talvez sabem, muitos talvez lembram dos professores, né, na escola de Tanakh, de hebraico, e muitos não estudaram isso. Ouviram falar sobre a Arca de Noé, famosa Arca de Noé. Não é aquela que o Indiana Jones está procurando ainda. A Arca de Noé é outra arca, famosa pelos montes de Ararat, que seria basicamente na região da Turquia, etc. Mas a Torá nos conta que durante 10 gerações, ou seja, desde Adão até Noach, teve 10 gerações, e no decorrer dessas 10 gerações, o mundo se corrompeu. E Deus precisou, de alguma maneira, fazer um recomeço, dar um restart. Que nem hoje em dia, às vezes, eu digo que o Dapani, ontem, provavelmente, do mesmo jeito que eu, grande parte dos cidadãos do mundo reiniciaram o celular quando viram que o WhatsApp não estava funcionando, para ver se era um problema que o nosso celular não pegava, sei lá o quê, deu pane. Pelo menos eu fiz isso. Eu desliguei meu celular e recomecei de novo, para ver se, sabe, reconecta. Então, na prática, Kadosh Baruch Hu precisou também dar um restart no mundo, o mundo que ele tinha criado, e aí ele decide apagar com tudo. Como a Torá mesma nos diz, Vatimale haaretz chamas. A terra estava cheia de corrupção, de roubo. E aqui eu deixo o tema para poder voltar às lições.
que simplesmente Deus manda Noé construir uma arca. Noé, obviamente, não fez nenhuma grande faculdade de destaque para construir sua arca, mas ele construiu uma arca onde conseguiu colocar lá, conforme orientação divina, dividido em 3 andares. Então, num andar ele coloca 2 espécies de cada animal impuro e 7 de cada animal puro. E assim, todos os animais vêm até ele para a arca. Naquele momento, a arca de Noé, como se diz, fica, como diríamos, pronta, os animais vêm até lá, em pleno dia, como a Torá nos diz. Por que pleno dia? Porque muitos tinham ameaçado Noé quando ele falava, estou fazendo uma arca, o que você faz? Inclusive, 20 anos. Talvez o homem trabalhando sozinho, sem os recursos tecnológicos industriais ou de hoje em dia, provavelmente não sei quanto levaria, mas levou 120 anos. Nosso sábio nos explica que a razão para demorar tanto tempo é justamente para dar tempo às pessoas de fazer teshuvá, de dar tempo às pessoas de refletir, de corrigir seus atos, etc. Então, simplesmente, durante todo esse período, todo mundo via Noé construindo uma arca. O que está fazendo? Imagina o que todo mundo falava. Está maluco, imagina. Dilúvio. Imagina, não temos nem eletricidade pela falta de chuvas, não temos água. Ele está acreditando que vai ter dilúvio. Mas o dilúvio aconteceu. Então, vamos voltar um instantinho nas lições, agora que entendemos o contexto da construção da Arca de Noé. E, por um instante, então, voltar aqui. Então, simplesmente, então a Torá nos traz aqui a história de Noé, e desta história vamos tentar obter algumas lições. Estão conseguindo ler com claridade? Imagino que sim. Então, Noé constrói sua arca, e ele constrói a arca. Então, primeira lição, que a gente às vezes brinca, não perca o barco. Ou seja, você não pode perder a oportunidade que te surge. Simplesmente, às vezes temos chances. É verdade, Noé construiu a arca e era a oportunidade de todos que entraram na arca de se salvarem. Os animais e as pessoas. Isso era uma advertência geral para todo mundo fazer teshuvá, para se corrigir, para se regenerar. E as pessoas não acreditaram. As pessoas não imaginaram que isto eventualmente poderia acontecer. E aí sim, desencadeia o que acontece. Mas imagina se alguém chegasse tarde, lá onde nós está construindo a arca, perdesse o barco. O que acontece? Então, de fato, a Torá nos traz que nós temos, às vezes, oportunidades. Quando são oportunidades importantes, a gente eventualmente se programa para chegar a tempo, etc. Mas não podemos, em hipótese alguma, atrasar ou perder o barco. Ou seja, como a gente diz, a perder as oportunidades. Muitos pensam que tem oportunidade, não tem problema. Perdi o ônibus, vou pegar o próximo ônibus. Voltará uma outra oportunidade. Na verdade, tem oportunidades que não voltam. Tem oportunidades que a gente nos apresenta. E hoje, neste momento, é agora, é para ser agora. Eu trago isto porque, inclusive, estamos num momento do ano muito particular. Acabaram as grandes festas semana passada, com festividades de Shmini Atzeret e Simchat Torah. E nós,
antes do Rosh Hashanah já começamos a refletir. No ano que vem eu vou ler tal livro. No ano que vem, com o conceito de tshuva, de aprimoramento, melhora, eu vou fazer tal coisa. No ano que vem vou fazer tal outra, começar dieta, ginástica, enfim. Cada um o projeto que ele estabeleceu para a sua vida. E na prática, passa dia. Ah, faço semana que vem. Vou começar segunda-feira. Ah, vou começar no início do mês. Por que segunda-feira? Por que no início do mês? Quer começar? Começa hoje. Não vamos entrar naquele, como se diria, aquela condição normal do ser humano de empurrar com a barriga, de simplesmente protelar, deixar para depois. Ah, não tem problema, vai ter outra oportunidade, vai ter outra chance. Talvez não tenha outra oportunidade, talvez não tenha outra chance. Mas não é somente que não vai ter outra oportunidade, não vai ter outra chance, mas principalmente, hoje é para fazer isso e eu tenho que aproveitar e fazer. Então, não posso perder o barco. Quem não entrou na arca de Noé se afundou. Não conseguiu sobreviver. Como diz a Torá mesmo, Hashem apagou tudo o que existia, tudo o que estava de pé. As águas têm um poder devastador. Nós já vimos, se alguém não viu, pode pesquisar na internet facilmente, fotos de como ficam lugares por onde passou um tsunami. Tsunami não é um dilúvio. Aqui é um dilúvio que durou praticamente um ano. Noites de chuva constante, com águas que brotavam da terra e águas que caíam de cima. Mas você perder o barco era simplesmente catastrófico. Então, isto, primeira lição. Segunda lição. Lembre-se que estamos todos no mesmo barco. As pessoas muitas vezes pensam, o que acontece com ele? Não estou nem aí, não é comigo, eu não me importo. Lamentavelmente, às vezes, em determinadas circunstâncias, há um pouco de egoísmo. Falta de solidariedade, falta de união, falta de identidade. Um bom exemplo disto se conta numa parábola que, numa oportunidade, tinha um camponês e, preocupado com um rato que estava em volta da casa, ele comprou uma ratoeira. Aí, comprou uma ratoeira, o rato entrou em parafuso. Falou, o que vai ser de mim? E saiu apavorado, gritando para todo lado. Um camponês comprou uma ratoeira, tem uma ratoeira aqui no campo, tem uma ratoeira no campo. Foi para o galinheiro, falar para as galinhas. E as galinhas falaram, não tem problema, não é comigo. Esse é problema de rato, não é problema de galinha. Foi, então, para o campo e encontrou a vaca. E aí disse para a vaca, oi, tem uma ratoeira, tem uma ratoeira. A vaca falou, não é comigo. Eu não tenho problema. Problema de rato, não de vaca ou de boi. Em resumo, para fazer a história mais breve, uma noite, o camponês ouve o barulho e no barulho dele ouve de repente um plac. Todo meu contente e orgulhoso imaginou que a ratoeira pegou o rato. Aí ele foi lá até a ratoeira para ver e, para surpresa dele, não era um rato, era uma cobra. Pegou a cobra pela cauda. E aí a cobra, quando viu ele, mordeu ele. Naquele momento, a cobra mordeu ele, a mulher
do camponês entrou em parafuso, ficou preocupada com o coitado do marido. O que vai fazer? O que vai acontecer? Então, ela simplesmente, para o marido ver se melhorava, ela foi e abateu a galinha para fazer uma boa canja para o marido melhorar. E, lamentavelmente, não somente o marido não melhorou, senão que ainda acabou falecendo. Todos os vizinhos consternados vieram para consolar. E naquele momento, quando vieram consolar, ela se sentiu na necessidade de agradecer e oferecer para eles, para todos eles, uma refeição. E lá se foi também a vaca. Quando ela abateu, para poder fazer, entre aspas, comida para servir para todos. Moral da história, todo mundo pensou que estava em perigo, era o rato, então não é comigo. E na prática, vimos as tristes consequências. De fato, muitas vezes na nossa vida nós vemos isto, inclusive, com o antissemitismo. Foi o que aconteceu no Holocausto. Quando os judeus foram perseguidos pelos nazistas, no início, com a demagogia, o resto do mundo ficou calado, da Europa. Não é conosco, são com os judeus. E nós vimos as terríveis consequências, com todas as minorias e demais, que os nazistas perseguiram, exterminaram e aniquilaram. Então, na prática, nós devemos saber que nenhum homem é uma ilha. Ninguém está sozinho. Como vimos justamente na primeira porção da Torá em Bereshit, Lo tov heyot adam levado. O homem não é bom que esteja só, mas ele não vive só, não consegue estar só. Não é bom que esteja só. Estamos todos no mesmo barco. Não adianta alguém dizer, não estou no meu barco e no meu camarote eu vou pegar uma furadeira e fazer um furo no chão. Porque não é somente o camarote dele que se encherá de água, se afundará o barco todo. Então, devemos ter consciência de que os seres humanos somos todos entre aspas, solidários e responsáveis uns pelos outros. O mundo que Deus criou é para todos por igual e nos deu a responsabilidade de cuidar e zelar dele. Da prática, como a gente sabe, quando conhecemos uma pessoa, ela passa a ser, de alguma maneira, um complemento. Dela podemos aprender lições, com ela podemos construir juntos. Então, simplesmente devemos saber, como diz aqui, estamos todos no mesmo barco e precisamos nos preocupar pela integridade de todos e cada um. A terceira, planeje com antecedência. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Menos ainda quando Hashem pediu para construir a arca. Muitos de nós nos sentimos garantidos. Como brincadeira, ele me fala para o filho, filho, não sai para a rua sem um guarda-chuva que vai chover. Mãe, deixa para lá, não está chovendo agora. Está sol. Nós conhecemos na primavera como que está sol e de repente no final do dia pode chover. Mas na verdade a gente tem que saber se preparar, como diz o próprio rei Salomão, Chacham einav berosho. O sábio tem os olhos na cabeça. Por quê? Porque ele vê adiante. Ele pensa mais para frente. Ele vê o que está para vir na frente. Ele previne, se programa, ele se prepara. Então, isso que nos ensina aqui, justamente, a nossa passagem também.
A gente, de verdade, eventualmente podemos estar prontos para, eventualmente, erros, plano B, plano C, para aquilo que pode vir a acontecer. Então, estar programados e preparados. 4. Fique em forma, não necessariamente de forma física. Ou seja, quando está muito velho, alguém pode pedir para você fazer algo muito importante. Muitas vezes o ser humano comete um grave erro. Ele pensa que se aposenta, vou parar de trabalhar, não vou me dedicar mais, eventualmente viver de rendas, etc., me aposentar. Isso não é um conceito saudável, nem sequer pela Torá. Nós vemos, de fato, que Hashem encomendou para Noah e começou na prática toda essa jornada do dilúvio com 600 anos. E ele encarou um novo projeto de vida para construir a arca, na verdade antes, mas para construir a arca e recomeçar um novo mundo. Mais ainda, cada um de nós conhecemos a história de Moshe. Moshe nasceu no Egito, cresceu no palácio do faraó, teve que fugir do Egito e Deus deu para ele uma pequena missão de tirar o povo do Egito, conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida. Sabem que idade tinha Moshe Rabbeinu? 80 anos. E nós sabemos isto claramente, inclusive porque todo o percurso do deserto demorou 40 anos e ele faleceu com 120 anos. Ou seja, no final de contas, os últimos 40 anos, podemos dizer, foram os mais significativos da vida de Moshe. Obviamente que para isso acontecer precisava todo o preparo dos 80 anteriores. Mas a gente nunca se aposenta. A gente nunca para de trabalhar, de produzir. Aliás, Deus nos criou e criou todo mundo e o ser humano para produzir, para ser produtivos e proativos. Cada um de nós veio ao mundo com uma missão. Não estamos aqui simplesmente de passagem ou como espectadores. Todos e cada um de nós, da sua maneira, com seu papel, é um protagonista. E às vezes, como mencionamos, essa função, esse papel, pode começar, inclusive, numa idade mais avançada. E, por que não, um novo papel, como foi o caso de Moshe. 5, não dê ouvidos aos críticos. Apenas continue com o trabalho que precisa ser feito. De fato, eu, como lições de vida, a gente muitas vezes dá atenção ao que as pessoas dizem. É impossível. Não vai conseguir. Está errado. E, na verdade, tudo isso o que são? Obstáculos. Se conta que uma pessoa tinha que subir grande e alto mastro. Um grupo de pessoas e ninguém conseguia subir. Cada um subia um pouco, olhava para baixo, ficava com medo e descia. Até que teve um que conseguiu chegar ao topo. E ele foi, e todo mundo já dizia, cuidado, você vai cair, é perigoso. Olha lá. E ele continua a escalar, escalar, escalar. E aí, ele chegou no topo. Quando chegou no topo, depois quando desceu,
E perguntaram para ele como foi que ele conseguiu aquela façanha que ninguém tinha conseguido. Naquela hora, quando perguntaram para ele, perceberam que ele era surdo. Ele não tinha ouvido todos aqueles comentários e palpites. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Muitas vezes nós dizemos, quando crescer pelo aqui na minha mão, aqui vai crescer pelo, você vai ver. Noah não desistiu. Com certeza, não somente teve pessoas que riram dele, zombaram da sua arca. Não somente isto, ainda muitas pessoas imaginaram e provavelmente criticaram Noah, se acharam mais espertos, mais sábios, mais inteligentes. E Noah não deu ouvidos a eles. Hashem orientou Noah o que fazer e ele fez. Na prática, a gente tem que ter foco na nossa missão. Imagina você um vendedor ao qual dizerem para ele que não vai conseguir vender. Ele vai desistir. E, na verdade, são essas oportunidades que a gente pode encarar que fazem a diferença. E quando dizemos isto, não somente os críticos, não se deixe abalar pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelos desafios que se apresentam no caminho. A gente pode vencê-los, mas às vezes não podemos negar que a própria jornada de enfrentar os desafios também vale a pena. Mas Noah não desistiu. Ele foi até o fim. E tudo isso lhe possibilitou, como falamos, ele sobreviver ao dilúvio universal. Ponto 6. Construa seu futuro em terreno alto. Na verdade, o que significa isto? Ninguém de nós sabe o que nos espera no futuro. Quando Noah construiu a arca, estava num lugar alto, sobre os montes, e passou por cima ainda. Ou seja, alto não é fisicamente, necessariamente, alto espiritualmente. Pense grande. Pense no alto, no espiritual, no elevado. Cada um de nós simplesmente devemos ter ambições. Como diz o famoso ditado, você será do tamanho da tua ambição. Se você pensar pequeno, você vai ser pequeno. E muitos de nós, na prática, temos ambições, mas nos amedrontamos, como falamos no item anterior, e devemos saber que, como Noah, tem que preparar-se alto, grande, para tudo que pode vir na frente. Mais um detalhe, ponto 7, por segurança, viagem em pares. Ou seja, não pense que você é autossuficiente. Deus exigiu de Noah. Do mesmo jeito que os animais impuros estavam em casal, ele e sua esposa, e seus 3 filhos com suas esposas. Perguntamos, sabes, por que a Torá precisa mencionar isto? Que diga, vai você com tua família. Que não era uma questão de família, uma questão de pares. Você com tua esposa, teu filho com a esposa dele,
O outro filho com a esposa dele e o terceiro filho com a esposa dele. Porque cada um deve ir em pares. Cada um deve saber que ele não é autossuficiente, que sozinho ele não faz nada. Mas não somente pelo conceito, como falamos antes, que estamos no mesmo barco, no item 2. Não. Sino porque cada um de nós devemos saber que do mesmo jeito precisamos de 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. Hashem também nos fez em 2 metades. O marido e a mulher. O homem e sua companheira, sua parceira, sua sócia. Então, sempre vai em pares. Hashem aqui poderia ter feito, Deus criou eventualmente, como a Torá nos ensina, os animais com poder de reprodução. Galo e galos, aves com poder de reprodução através dos ovos. Mas uma questão é clara. Pares. Hashem pede para nós, para pegar os pares, os casais dos animais. Não é simplesmente questão de viagem. Podemos dizer viajar na jornada da vida. Isso também é uma viagem que podemos nos enfrentar aqui. E, obviamente, quando a gente está em pares, a soma de 2 é muito mais do que 2 metades podem fazer. Quando eu vou carregar uma panela, ou uma sacola, uma mala, uma caixa, entre 2 pessoas conseguimos carregar muito mais. A soma é muito positiva, é muito apropriada e benéfica. Além de que um pode apoiar o outro. Então, a pessoa nunca deve ir e encarar empreitadas sozinho. Mais ainda, no versículo 8, nos traz uma questão muito importante na vida. A velocidade nem sempre é uma vantagem, pois na arca estavam a bordo os caracóis, as tartarugas e os chitas, que é o animal mais veloz. Na prática, entraram na arca tanto um quanto o outro. Podemos dizer, mas a chita entrou mais rápido. Não se preocupa. A chuva não começou e a arca não saiu, enquanto o caracol também entrou. Ou seja, na prática, todos e cada um de nós temos uma jornada, temos que chegar a um lugar. Não é a velocidade que te define, senão chegar no destino que te define. Não é uma carreira, não é uma concorrência das pessoas competindo uma com as outras para ver quem chega mais rápido, senão para quem faz o que se espera dela. Como falamos antes, os seres humanos, Hashem nos deu a cada um de nós uma virtude, uma aptidão, uma característica. Deus nos criou a todos peças únicas. E como tais, temos a missão, cada um, de fazer o que eu preciso. E se meu ritmo é mais devagar, ou o meu ritmo é mais depressa, não faz a diferença. Não é ele que vai me definir. Pois o que interessa é se eu cheguei por completo. Vi uma vez uma parábola muito interessante. Tinha uma pessoa que corria o tempo inteiro daqui para lá, de lá para cá, o tempo inteiro. E o rabino perguntou para ele uma vez, então a perguntar para ele, para onde você corre tanto? E o homem não teve tempo sequer de responder de tanto que corria. E assim, dia após dia. Até que finalmente um dia o rabino conseguiu perguntar para ele, me diga, para onde você corre tanto? Rabino, minha vida está um caos. Eu corro detrás da minha parnassá, do meu sustento. O rabino olhou profundamente e falou, e quem te diz, te garante que você está correndo no rumo certo? Talvez, ao invés de você se aproximar cada vez mais dele, você se afasta cada vez mais dele.
Não necessariamente a velocidade o que conta, senão o rumo que esteja certo. E aí, cada um em seu rumo, conforme seu ritmo. 9. Quando você está estressado, flutue um pouco. A arca não teve que fazer mais nada do que flutuar. Entre aspas, como diríamos, sobreviver. E isso que nós temos que levar em consideração. Às vezes, a tempestade é grande. Não adianta. Como se sabe, uma pessoa, Deus nos livre, que é levado pela correnteza, ele nadar e gastar todas as suas forças contra a corrente. É melhor ele esperar e se reconstituir, se recompor. Mas para isto, ele precisará flutuar, esperar. Muitas vezes, o mundo está uma tempestade. A situação está caótica. Bolsa sobe, bolsa desce, sobe, desce, enfim. Uma questão interessante é simplesmente a gente saber e levar em consideração que em determinados momentos, às vezes, é melhor espera, fica quieto, flutue para poder se recompor e aí tomar uma atitude mais ponderada. Não sempre preciso ser afobado e ter a resposta na ponta da minha língua. 10. Lembre-se, a arca foi construída por amadores. Noé, quem era? Que faculdade ele estudou? E o Titanic, o grande transatlântico, foi construído por profissionais. Noé, com sua embarcação, provavelmente bem precária, conseguiu sobreviver a toda aquela tempestade de águas sulfúricas e demais, como a Torá nos conta nos Midrashim, nossos sábios nos ensinam. Não era simplesmente chuva. E tudo isso, às vezes, é melhor do que aquilo que os profissionais se gabam ou se orgulham de conhecer e saber. Porque muitas vezes precisamos da ajuda divina, da sua bênção. Isso daqui me lembra, principalmente quando falamos, todos nós, sobre aquela famosa passagem que nos ensina o rei Salomão, o grande sábio, o mais sábio de todos os homens, como o Talmud nos descreve. Lo lachachamim lechem. O pão não pertence aos sábios. Ou seja, o sustento. Você ser mais inteligente não é garantia de ganhar mais dinheiro. Às vezes, é a bênção de Deus que ele faz ganhar dinheiro. Aliás, sempre. Mas muitas vezes pensamos erroneamente, se fulano que pós-graduado, ele diz, pode ser que ele tenha mais embasamento, mais conhecimento, mas isso não necessariamente o torna dono da verdade em hipótese alguma. Como vemos aqui o exemplo, que a arca de Noé sobreviveu. E o Titanic, como era, nos transcendeu a famosa frase, nem Deus consegue afundar, nós sabemos qual foi o triste e trágico destino dele. Contudo, isso requer de nós, principalmente, uma característica importante que posso afirmar é muito necessária: humildade.
Por último, nós devemos ter fé, fortalecer a nossa fé, reforçar a nossa fé. Diz aqui no item 11, não importa a tempestade, às vezes estamos em marés, uma tempestade terrível, um tsunami, pois quando você está com Deus, sempre há um arco-íris esperando. Ou seja, após a tempestade vem a calma. E chega aquele negócio do arco-íris, aquele conceito que a gente fala, entre aspas, se vem o arco-íris, não é um bom sinal, mas, por outro lado, representa que Deus não mandará novamente tempestades como o dilúvio. Não haverá um novo dilúvio no mundo. Deus não voltará a apagar o mundo. Mas a questão aqui, diz o versículo do rei Davi, cabe a Hashem, a pessoa tem que confiar em Deus, Hazak, forte, e encoraje teu coração, Bekabe el Hashem, e confie, se apoie em Deus. Perguntam-nos os sábios, por que começa o versículo dizendo confie em Deus, fortaleça seu coração, sua coragem e confie em Deus. Porque se não deu certo, volta a reforçar tua fé em Deus. Porque com certeza, no final, dará certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Muitos de nós, na vida, vemos a tempestade, vemos a nuvem negra, como se diz, vemos os momentos difíceis, e às vezes os momentos são mais do que momentos, são temporadas. Mas devemos saber que toda a época do dilúvio demorou um ano, como diz aqui a Torá. E todo esse período de um ano, na realidade, ele nos ensina uma questão, que mesmo depois de um ano de tempestade, de tsunami, de pandemia, finalmente sai e raia o sol. E às vezes, só o fato que parou de chover não significa que secou lá fora, como vemos a história da arca. Quando ele viu que parou de chover, aí esperou um tempo, Noé mandou o corvo. E o corvo ficou dando voltas e voltas e voltas, não saiu do lugar. Noé esperou e mandou a pomba. E a pomba andou, voou, foi e voltou. Pois ainda as águas não tinham descido, não tinham baixado. Ainda a terra estava coberta. Esperou mais 7 dias e mandou novamente a pomba. E aí ela voltou, como nós sabemos, e aí ela voltou com um galinho de oliveira. Nesse momento não soube que já estava secando. Já apareceram as árvores. E depois Noé sai. Interessante que quando Noé sai da arca, depois dele, antes ainda do arco-íris, depois de terminar essa tempestade e tudo mais, a Torá nos conta uma grande lição, que Noé, ele trouxe uma oferenda para Deus. Agradeceu e louvou a Deus. O mundo inteiro sucumbiu. É triste, mas ele sobreviveu. Nós devemos saber agradecer as bondades divinas, reconhecer as dádivas. E eu vou concluir, pessoal, humildemente, com uma lição que mencionei este ano no primeiro dia da Rosh Hashanah. Tinha uma
uma história de uma sinagoga em Israel, onde a cada semana as pessoas costumam trazer oferecer um kiddush, um brinde, e brindar e agradecer a Deus por alguma coisa que aconteceu. Uma oportunidade, numa semana, uma pessoa se levantou e agradeceu a Deus, pois ele teve uma dádiva. O pessoal está muito doente em casa, chegaram a ser internado, entubado, e, graças a Deus, se recompôs. Eu lhe agradeci a Deus por esta bênção. Na semana seguinte, uma pessoa agradeceu a Deus, pois teve, lamentavelmente, um terrível acidente de trânsito. E ele, milagrosamente, se salvou quando o carro deu PT. Aí, o homem externou um agradecimento a Deus. Próxima semana, um homem ofereceu um kiddush, um agradecimento a Deus, pois tinha tido um incêndio muito grande na floresta, perto de casa, e começou a queimar a casa dele, e ele com seus familiares conseguiram sair ilesos e ser salvos. Ele estava agradecendo a Deus por esse milagre. E na semana seguinte, uma pessoa também ofereceu um kiddush agradecendo a Deus. Naquela ocasião, ele se levantou e fez um discurso. Meus queridos amigos, espero não desapontar ninguém. Ninguém ficou doente na minha família. Não tive um acidente de trânsito. Graças a Deus, a nossa casa não pegou fogo. Mas eu queria agradecer a Deus que estamos todos bem. Não precisamos passar e sobreviver tragédias, dificuldades, adversidades para saber reconhecer e agradecer a Deus. Noé trouxe uma oferenda, agradecer a Deus. Cada um de nós não precisamos sobreviver a um dilúvio. Se bem todos sobrevivemos a dilúvios todos os dias. Dilúvios que são problemas de parnassá, problemas de sociedade, problemas de governos, problemas de N índoles. Mas se mesmo assim achamos que não sobrevivemos a nenhum milagre, podemos agradecer a Deus pelos simples milagres da vida e que a nossa vida corre tudo bem. Uma muito boa noite para todos, que a gente possa sempre comemorar grandes alegrias, grandes momentos, hoje e sempre. Amém.